Boa noite, pessoal. Aqui é a psicóloga Flávia Krenhofer, trabalho na linha cognitivo-comportamental, atendo em Florianópolis ou pelo Skype. Hoje eu vou falar sobre as fobias. Então, a fobia seria um tipo de ansiedade que é um medo excessivo, irracional, que em geral tem uma antecipação de um objeto ou de uma situação específica, diferente do pânico, que seria o medo de enlouquecer, medo de morrer e um temor que não se sabe de onde vem. A fobia específica, ela tem um objeto real. Então, a fobia seria um estado de medo intenso ou de pavor. E o que difere, que por ela levar o nome de fobia, é a intensidade. A pessoa tende, quando está com esse problema, a evitar o objeto fóbico para aliviar a ansiedade. E a intensidade varia desde uma resistência ao pensamento desconfortável daquilo, até a fuga total, a completa esquiva relacionada ao medo, ou seja, a pessoa não faz nada que sequer lembre o objeto fóbico ou a situação fóbica. Né? Quando ela ainda enfrenta de alguma forma ou ainda ocorre o contato, mesmo que com um desconforto emocional, é melhor para o tratamento da fobia. Né? Então, assim, só para diferenciar um pouco, os tipos de fobia podem ser fobia social, que seria evitação nas situações nas quais a pessoa pode ficar sujeita a uma avaliação dos outros ou passar alguma situação embaraçosa, ou mesmo que as pessoas vejam que ela está ansiosa, né? Então, a pessoa ela teme agir de um modo que seja humilhante ou vergonhoso, enfim, ou simplesmente se expor. Né? O medo aqui é relacionado aos outros e não a um objeto específico. Tem o que a gente chama de agorafobia, que é mais especificamente o medo de sair de casa, medo de ficar sozinho, medo de estar fora de casa, em situações onde a pessoa se sente ameaçada ou desamparada. Temos também fobias específicas, daí o medo intenso é em um determinado objeto conhecido, específico, que é nomeado, né? Já o transtorno de ansiedade generalizada, ele não é classificado assim como um pavor intenso, e sim como um nível alto e estável de ansiedade. Uma outra categoria, né? Então, as fobias, só para vocês terem uma ideia, porque às vezes a pessoa não sabe se o que ela tem é uma ansiedade, é uma fobia, é um transtorno do pânico. Então, existe essa diferenciação. Na fobia, existe muito que a gente chama em terapia cognitivo-comportamental de uma associação do estímulo aversivo, ou seja, aquilo que causa a fobia, aquela situação fóbica, com a emoção intensa, desagradável, uma emoção negativa com relação a essa situação fóbica, e também a resposta evitativa da pessoa, porque enquanto ela enfrenta, como eu disse, é muito melhor do que quando ela começa a sair evitando, né, atrapalhando muito o cotidiano dela. Então, é um transtorno como vários que eu tenho falado, tratados pela TCC, onde existe muito sofrimento, e a resposta ao tratamento ela é rápida, justamente por causa disso, porque quanto maior o sofrimento, menos ganho secundário, digamos assim, a pessoa tem mantendo aquilo, e às vezes ela está tão paralisada por aquela sensação horrorosa, aquela emoção super intensa de pavor, que ela faz tudo para melhorar. E o sucesso do tratamento da fobia está justamente na preparação
em conjunto entre o psicólogo e o cliente ou paciente para as técnicas que vão ser utilizadas, né? O tratamento mais eficaz tem se mostrado realmente o cognitivo comportamental por causa de alguns fatores, né? E vocês vão ver, quem viu o meu vídeo sobre o transtorno do pânico vai ver relação, porque como são transtornos fóbico-ansiosos, que a gente chama, existe o tratamento, ele segue uma linha em comum, né? O tratamento comportamental, principalmente. Então, o tratamento comportamental, ele auxilia na dessensibilização desse medo intenso. É fundamental que paulatinamente vá ocorrendo uma dessensibilização do medo. Então, o treinamento cotidiano para que esse medo vá cedendo é muito importante. Ou seja, só falar dos medos e procurar as causas não basta. Na maioria dos casos, né, não basta para erradicar esse sintoma. A gente chama de dessensibilização sistemática. É um tratamento que no protocolo da TCC varia de 4 a 8 sessões e tem boas respostas. Esse é um tipo de tratamento relativamente rápido. O psicólogo acompanha, então, as primeiras sessões junto com o seu cliente, depois ele pratica sozinho, vai praticando em casa, né? Nesses treinamentos, que é muito importante, como eu volto a salientar, o treinamento comportamental, primeiro se faz um monitoramento dos temores em intensidade, em frequência, numa descrição detalhada do que causa o maior temor para o que causa o menor, do maior ao menor temor, como uma hierarquia de temores, começando a treinar sempre pelo medo mais fácil, começando a expor, né? Primeiro uma exposição mental, que vem antes da parte prática. Então, a gente faz uma exposição mental, primeiro vai preparando, a pessoa começa a pensar no objeto fóbico, porque tem gente que não consegue nem pensar naquela situação, que já passa mal, né? Então, essa desensibilização, ela começa por uma exposição mental. Então, primeiro vai aproximando esses temores da mente por imagens mentais, depois por fotos, uma outra imagem, e depois ao vivo. Então, as explicações teóricas sobre o medo, como no pânico, e as funções neurovegetativas que trazem os problemas, elas auxiliam muito nesse entendimento, né? Outra coisa importante também, além dessa exposição lenta e gradual, mental, depois prática, é uma avaliação funcional, o que a gente chama avaliação funcional fisiológica, comportamental, cognitiva e emocional de todo o estado que a pessoa tem, ou seja, o psicólogo ele deve avaliar todos esses níveis de funcionamento do seu paciente para daí então ele planejar a desensibilização, porque como é um estímulo aversivo, é um tratamento que não é agradável, então não dá para atacar diretamente o sintoma. Primeiro ele precisa estar bem, entendendo bem o funcionamento daquele paciente. Então é preciso todo um preparo para o sucesso do tratamento, que, como eu falei, é aversivo. A TCC, ela utiliza vários questionários, a TCC utiliza várias ferramentas como auxílio, né? Quanto aos ansiolíticos, antidepressivos, assim, eles podem ser usados, assim como eu falei no vídeo do pânico, eles podem ser usados, mas devem ser usados com parcimônia e acompanhamento médico, claro. Além dessas técnicas anteriores que eu falei, o relaxamento muscular e respiratório. Então,
depois de já com um preparo, e de uma hierarquia dos temores, né, ajuda muito nessa dessensibilização sistemática do medo, fazer um treinamento do relaxamento, né, para que a pessoa vá conseguindo, através ela mesma, utilizando as ferramentas para acalmar o corpo dela, para dominar um pouco as, digamos assim, as funções autonômicas, é, e na hora que ela está naquele impacto do medo lá na casa dela, ou na situação temida, ela lança a mão daquele recurso que foi treinado no consultório ou na sessão terapêutica, né? Então, ela lança a mão do relaxamento muscular, da respiração lenta e profunda. Isso auxilia no tratamento das tensões, dos pensamentos desagradáveis. Então, assim, o que é trabalhar com estímulo autonômico? É quando a gente trabalha toda a parte fisiológica da pessoa, porque quando ela está com medo intenso, o medo ele é estimulado, fica um círculo vicioso, ele é retroalimentado pelos batimentos cardíacos, pela sudorese, a respiração fica rápida. Então, aí o pico de ansiedade vai aumentando, aumentando, e o medo aumenta mais ainda, e a associação que a pessoa faz com o estímulo aversivo ela começa a cada vez mais associar, eu tô mal, toda vez que eu tô nessa situação eu fico mal, e aí vai ficando cada vez mais difícil dela sair, né? Então, esse preparo todo, que seria o preparo comportamental, ele é fundamental para o sucesso do tratamento das fobias, seja lá quais forem.